Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso. Nossa Senhora de Pentecostes, Rogai por nós que recorremos a vós. José, nosso Pai protetor, Rogai por nós. Pai do Filho e do Espírito. No 1601, sacramento do matrimônio. Então, vimos o o sacramento da ordem como sacramento de serviço. Aí serviço a muitos, né? E aqui é serviço a uma pessoa. Então, o conceito sacramento do matrimônio que pega do Código de Direito Canônico. Então, aliança matrimonial. Então, primeiro o conceito de aliança, que é o próprio conceito de Deus com o ser humano, e aí joga para o matrimônio, pela qual o homem e a mulher, então um homem e uma mulher, então a característica da monogamia, tá? Constitui entre si uma comunhão da vida toda vida e vida toda, tá? É ordenada por sua índole natural. Então, o único sacramento que tem raiz na natureza é o sacramento do matrimônio. Tanto que tem sacramento, se duas pessoas não batizadas, elas vêm para a igreja, a hora que elas são batizadas, elas são automaticamente casadas. Tá? Não precisa fazer o casamento, porque o batismo eleva aquela união natural a sacramento do matrimônio. E duas funções aí. Ao bem dos cônjuges, que inclui até o prazer sexual, o amor, etc. E a geração, mas não só a geração, e a educação da prole. Então esse "e" aqui é o que caracteriza o fundamento do matrimônio. Ele vai ao encontro do bem dos esposos, tá? Todo o amor equilibrado com a geração e a procriação, a educação da prole, que inclusive os noivos prometem isso no dia do matrimônio, tá? E aí sim, essa índole natural, esse sacramento natural, a gente pode falar dessa forma, foi elevada entre os batizados à dignidade de sacramento aí por Cristo Jesus. Aí unindo, qual a diferença então? No caso do matrimônio entre cristãos, é unir a cruz de Cristo. Tá? Por isso que o casamento é feito em igreja. Não deveria ser feito em outros lugares. Porque ele é um sacramento. Deu para entender? Tá? 1603, a íntima comunhão de vida e de amor conjugal que o Criador fundou e dotou de suas leis é instaurada pelo pacto conjugal, ou seja, pelo consentimento pessoal irrevogável. Essa é a matéria, todo sacramento tem matéria e forma. Tá? A forma é quando eles ministram entre si, eu te aceito, fulana, como minha esposa, prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, todos os dias da nossa vida. Essa é a forma. Agora, a matéria do sacramento do matrimônio é essa daqui. Consentimento. O que é consentir? É o sim. Eu entrego minha vida toda. Pessoal. Eu não posso fazer pelo outro. É por mim, a partir daquilo, da minha liberdade que eu faço. E na medida que isso é feito, ele é irrevogável. Tá? Não tem como voltar atrás. Tá? No final, a salvação da pessoa e da sociedade humana
está estreitamente ligada ao bem-estar da comunidade conjugal e familiar. Então a família como célula máter da sociedade, como a base da estrutura social, é o que a igreja proclamou a vida inteira, né? E zela por isso. Tá? Todos os problemas que a gente tem na sociedade, a origem dela é na família. Não tenha dúvida disso. Tá? Grandes santos, grandes advogados, ótimos médicos, ótimos cidadãos vão nascer de pai e mães que educam eles assim. Como bandido, assassino, estuprador também nasce de família. Tá? Então, por isso, zelar pela família é zelar pela sociedade. 1607. Segundo a fé, essa desordem provocada pelo pecado, que dolorosamente constatamos, não vem da natureza do homem e da mulher, nem da natureza das suas relações, mas do pecado. Então, os problemas que se tem hoje com relação, e sempre tiveram, com relação ao matrimônio, não vem da aliança de homem e mulher, porque isso é algo bom e que Deus criou. Isso vem do pecado que vai causar esses problemas na relação homem e mulher. Tá? 608. Para curar as feridas do pecado, o homem e a mulher precisam da ajuda da graça que Deus, em sua misericórdia infinita, jamais lhes recusou. Sem essa ajuda, o homem e a mulher não podem chegar a realizar a união de suas vidas para a qual foram criados no princípio. Então, o sacramento do matrimônio deve ser anunciado a partir da graça que ele dá. Lembrar a questão que os discípulos colocam para Jesus, se é assim é melhor não casar. Então Jesus fala o quê? Para os homens, não. Mas para Deus, nada é impossível. Então a graça de Deus é que vai curando as feridas que a pessoa tem, e aí tem uma graça específica do matrimônio, e vai aí ajudando o homem e a mulher a se santificarem mutuamente. Porque essa é a razão principal e o maior serviço que um matrimônio pode fazer. Um santificar o outro. Tá? 1610, a consciência moral concernente à unidade e à indissolubilidade do matrimônio desenvolveu-se sob a pedagogia da lei divina. Então, a pedagogia da lei e todo aquilo que vai desembocar em Mateus 19, a característica é a unidade, a indissolubilidade do matrimônio. Então, a unidade dos dois, e essa unidade é indissolúvel. O que Deus uniu, o homem não separe. E por que essa indissolubilidade existe? Esse caráter unitivo, como vai ser falado mais para frente lá, é para proteger a doação do outro, para que eu não me dou a uma pessoa e aquela pessoa pega a minha doação e joga no lixo. Como se fosse uma porcaria. Tá? E para proteger a relação dos filhos. Quer dizer, os filhos têm um ambiente garantido de relação familiar para que eles possam crescer e se desenvolver. Então a unicidade, a unidade do matrimônio e a sua indissolubilidade é para isso. Tá? Uma situação que aconteceu, né? Que está acontecendo ainda hoje em dia, né? Com uma amiga minha do grupo de oração. O casamento dela foi arranjado, digamos assim. A mãe dela, com o conhecimento da outra família lá, né? E eles casaram, só que ela foi casada na igreja e parece que estão aceitando, né? Parece que estão investigando o pessoal da... Ela não falar isso, que é as causas de nulidade matrimonial. Mas isso aí tem, tipo, afeta a parte espiritual. Tipo assim, que ela fala, né, que ela nunca teve aquele sentimento, né? Então, o amor é base. O amor é base, sem amor não tem casamento. Mesmo de ter construído já uma família, tipo, então, mas aí é como mesmo se for 20, 30 anos depois. Tem casamento que 30 anos depois é declarado nulo. Tá? Os filhos não têm nada desdiz dos filhos, mas aquela união
Tá? O casamento no Senhor. Então, 1 Coríntios 7, 1613. Limiar de sua vida pública. Jesus opera seu primeiro sinal, pediu sua mãe, aí a boda de Caná, por ocasião de uma festa de casamento. A igreja atribui grande importância à presença de Jesus nas núpcias de Caná, vendo nisso a chancela dele, né? 1615. Todavia, isso não quer dizer que Jesus tenha imposto um fardo impossível de carregar e pesado demais para os esposos, que Deus uniu ao não separe, né? Mais pesado que a lei de Moisés. Mas Jesus veio restabelecer a ordem inicial da criação, perturbada pelo pecado. Ele mesmo dá a força e a graça para viver o casamento da nova dimensão do reino de Deus. Tá? O que acontece? Para Deus nada é impossível, como nós já falamos. Né? Eles colocam a situação. Moisés permitiu o divórcio. E por que não permitiu? E aí o que Jesus faz? Jesus vai para o começo da Torá, para o começo da lei. No princípio não era assim. No princípio está lá. O homem deixará seu pai e sua mãe e formará com a mulher uma só carne. E Moisés fez isso por causa da dureza do coração de vocês. O que era dureza? O homem não suportava a mulher e mandava matar. Ou ele mesmo matava. Tá? Então, para evitar um problema maior é que foi instituído o divórcio. Mas Jesus vai na origem. Tá? Parei na eu estava lendo até como se criava depois. Lá a passagem de números, acho que 6, 7, em que a mulher ela tomava uma água amarga e puxava a marido, puxava o sexo, né? Aquilo, eu fiquei um pouco de raiva, assim, né? Levando para o pessoal, aquela passagem, porque eu achei meio injusto, meio estranho, sabe? Porque não tinha prova e o que ia provar se a mulher não sentiu ou não era a barriga dela crescer ou não. Não, é uma coisa de justiça, né? Então tomava água com o pó, jogava o pó dos degraus do templo, jogava na água, e aí ela tomava, é como se tomar o cálice da ira de Deus. Se ela não traiu o marido, tudo bem. Se ela traiu, que o teu ventre seque. Tá? Então é algo de jogar para Deus. A gênese ali é essa. Mas, padre, tipo, né, numa dessa, facilmente alguém inocente morreria, não? Não, porque você está jogando para Deus. Aquilo não é um veneno jogado para a mulher tomar. Se ela fosse fiel ao marido, não aconteceria nada. Entendeu? Eu entendi, mas... É entregar para o juízo de Deus. É simplesmente isso que está sendo feito ali. E porque na rodapé da Jerusalém também fala que na Idade Média continuou a fazer isso e tal. Mas isso é entregar para Deus. Até hoje a gente pode fazer isso, não no sentido literal, mas entregar para Deus. Né? Entregar para o juízo dele. Tá? Esse é o raciocínio de Paulo quando entrega fulano a Satã. Se ele entregar a Satã, é realmente que ele experimente o próprio pecado para sair dele. A lei de hoje não usa tão assim, difícil a leitura, né? A leitura vai lendo, É porque ele lê. compreende muitas coisas. Não é que mudou muito. Jesus vai resumir isso tudo na lei do amor. Tá? Então, essas coisas meio surreal. Não vejo problema nenhum. Eu estava lendo isso, estava murmurando, eu estava já com a de rasgar ali, sabe? Porque estava... Nossa, que coisa radical, né? Eu não vejo problema nenhum nisso. Não, é porque na minha cabeça, padre, é que eu pensei assim, que facilmente, dependendo do que tinha naquele... Você analisou como se aquilo fosse um veneno, né? Não, é como que, porque assim, padre, dependendo do que tivesse naquele pó, mesmo que a pessoa fosse inocente, poderia... Aquele pó, gente, vocês têm que lembrar que não é
é do degrau do templo. O que quer dizer do degrau do templo? Quer dizer que está entregando para Deus. Tá? Aquilo é um vínculo com Deus que é feito. Tá? É um vínculo com Deus que é feito. Então ali é um julgamento que é feito. Não pelo sacerdote, nem pelo marido. Por Deus. Por Deus. E pronto. Isso continua da mesma maneira. Isso não mudou nada. Tá? Claro que tem aquele ritual, aquela coisa toda ali, mas quem não deve não tem, não é? Não sei que tanto. Acho estranho isso. Mas para mim é tão comum isso. Efésios 5:25. Maridos, amai vossa esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela a fim de purificá-la. Então o amor ali é ligado a essa união de Cristo com a igreja. Tá? No caso aí, ligado ao matrimônio, a virgindade por causa do reino de Deus. Cristo é o centro de toda a vida cristã, do matrimônio e daqueles que são solteiros. O vínculo com ele está em primeiro lugar, na frente de todos os outros vínculos, familiares ou sociais. Tá? 619, a virgindade pelo reino dos céus é um desdobramento da graça batismal. Um poderoso sinal da preeminência do vínculo com Cristo. Da ardente expectativa de seu regresso, um sinal que também lembra que o matrimônio é uma realidade figurada desse mundo que passa. A estima da virgindade por causa do reino é o sentido cristão do casamento. São inseparáveis e ajudam mutuamente. A virgindade consagrada não existe para negar o matrimônio. Tá? Então, é colocar Jesus em primeiro lugar, é já viver os valores do reino aqui, reino definitivo, e isso ilumina o matrimônio. Tá? Porque sacrifica uma realidade, e o matrimônio ele é ajudado pela virgindade, por quê? Para que marido e mulher não absolutizem a união deles aqui. Então, a virgindade consagrada vem mostrar o quê? Olha, esse laço de vocês vai passar, o definitivo é o céu. Tá? Ficou claro? Tá? Celebração do matrimônio, 1621. No meio, portanto, é conveniente que os esposos selem seu consentimento de entregar-se um ao outro pela oferenda de sua própria vida, unindo a oferenda de Cristo por sua igreja, que se torna presente no sacrifício eucarístico, e recebendo a Eucaristia, a fim de que, comungando com o mesmo corpo e no mesmo sangue de Cristo, eles formam um só corpo nele. 623. São os esposos como ministros da graça de Cristo que conferem mutuamente o sacramento do matrimônio, expressando diante da igreja o seu consentimento. Então, quem ministra o matrimônio são os noivos. O padre, testemunha qualificada, ele preside a celebração, mas quem dá o sacramento são os esposos. Tá? É eles que ministram, certo? Recebendo a doação do outro e se dando ao outro para que o outro aceite. Tá? Por isso que isto daqui, se não há liberdade, vai afetar o consentimento matrimonial. Esse consentimento ele deve ser, como está no 625, livre. O que é livre? Primeiro, não sofrer constrangimento. Então, não ter medo grave, não ter ameaça de morte para casar. Um casamento feito assim, ele é nulo. Ele é nulo. A igreja não anula matrimônio. A igreja declara que naquele dia o sacramento não aconteceu, porque no caso aqui não houve liberdade para assumir nem se dar. Então aí ela declara, depois de todo um processo feito em juízo eclesiástico, que aquele matrimônio não aconteceu. Tá? Outras causas aqui. Não ser impedido por uma lei natural e eclesiástica. Lei natural, por exemplo, o homem ser impotente, por exemplo.
Quem é impotente não pode casar. Não falei estéril. Eu falei impotente. Tá? Eu não vou misturar uma coisa com a outra. Certo? Ou uma lei eclesiástica. Quem faz voto perpétuo, quem tem, não pode casar. Existe uma lei eclesiástica que impede eu e qualquer outro padre ou religioso de voto perpétuo casar. Tá? Teve um caso na nossa paróquia, que um casal separou e a mulher hoje é junto com outra mulher. E o marido entrou com a ação, né, no Tribunal Eclesiástico. Porém, o juiz do Tribunal Eclesiástico disse que esse não seria o motivo de nulidade. Então, ele está certo. Porém, tem que ver, porque a gente fala muito da homossexualidade masculina, mas se essa mulher tinha homossexualidade quando casou, ela não tinha capacidade para manter uma relação matrimonial. Aí pode ver se há nulidade ou não. Então, mulheres conseguiram provar que o marido mantinha a relação ou mantinha uma tendência que impedia ele de casar. E aí conseguiu a nulidade através disso. Padre, essa regra Tá. de ser impotente vale para a mulher também? A mulher que não pode ter filho, ela pode casar? Não, mas de novo, olha, a gente fala, mas não adianta, né? Não vamos confundir impotência com esterilidade. Tá? Você sabe a diferença de uma com a outra ou não? Então, o impotente é aquele que não pode manter uma relação sexual. A esterilidade, ele pode manter uma relação sexual. Só que não há como ter filho. Por faltar ter espermatozoide, não ter óvulo, mulher que não tem útero, coisa assim. E naquela juramento, prometer dar à igreja os filhos? Quando é assim, isso no ritual está entre parênteses, está falando lá assim. Se não for conveniente que o padre omita. E é óbvio, a gente vai omitir. Porém, a gente conversa se eles vão adotar filhos, por exemplo. Então, pode ser que seja um casal novo, você fala da mesma maneira. E esse não sai, por exemplo, essa pessoa depois de casar, que a pessoa esteve, só eu não ter filho? Não, mesmo se não saiba. Tá? Mesmo que não saiba. Certo? Normal. A menos que ela mente para ele, sabendo que ela não tem útero, e ela mente para casar. Isso chama erro de pessoa. Da mesma forma, o famoso golpe do baú. A pessoa mostra que ela é rica para conseguir um casamento e no fim ela não é. Isso dá nulidade. Porque você casa com uma pessoa pensando que é outra. Então nisso dá nulidade matrimonial também. Deu a entender? Tá? Se faltar consentimento, não há casamento. Então, se há alguma coisa que força, se tira a liberdade, se há alguma coisa assim, não tem casamento. Antigamente, por exemplo, Tá? os casamentos eram tudo arranjado. 14 anos já arrumava para casar. Sim. Mas já estava dentro de um contexto social. Vai saber quantos matrimônios desses não foram. Aí a gente entrega para Deus. A gente entrega para Deus, né? Também, se faltar essa liberdade, é inválido. Tá? No 31, o casamento é um sacramento, um ato litúrgico, por isso convém que seja celebrado na liturgia pública da igreja. Então, por isso que a igreja evita celebrar em sítio, em praia, não sei aonde. Tá? O matrimônio foi introduzido num ordem eclesial, cria direitos e deveres da igreja entre os esposos e relativa à prole. Tá? Sendo o matrimônio um estado de vida na igreja, é necessário que haja certeza a seu respeito. Daí a obrigação de haver testemunho. Então, para casar, 5 pessoas. O padre, o noivo, a noiva e 2 testemunhas. Matrimônio não tem padrinho. Gente, o povo chama de padrinho. Mas é para dar geladeira e fogão. O matrimônio tem testemunha. Testemunha. Que aí são determinadas, tem
nome, endereço, documento, e eles vão lá e assinam o processo no dia, falando, eu vi, eu estava lá, aquela coisa toda. Certo? Para efeitos legais, daquele tanto de gente que levam, só 2 que assinam. Só 2 que assinam. vale, né? Que precisa. Ah, é. O resto é tudo figurativo. O resto é. Eu já servi Tá? vários casamentos e lá assinava a maioria das testemunhas. Não. Existe um espaço no processículo, outras assinaturas. Não tem nada que impeça que assine. Mas 2 delas devem ser determinadas. 2 delas devem ter o nome, o endereço, deve ser maior de 16 anos, deve ter documentação. Elas são as testemunhas mesmo legais, vamos colocar assim. E aí, Tá? quando vai entrar com o processo de nulidade, essas pessoas são consultadas? Por exemplo, se o noivo está bêbado. O padre anota lá, o noivo parecia alcoolizado. E aí pode chamar e dizer, ó, realmente ele não estava nem aí, não estava. Teve processo matrimonial que o álbum de casamento entrou no processo. Pela cara da noiva se viu que ela não tinha vontade nenhuma de casar. Sabe? Tá pra vida, tava lá. Uma revolta. O caráter público do consentimento protege o mútuo sim, que um dia foi dado e ajuda a permanecer fiel. Tá? Então esse sim, ele deve brotar das entranhas da pessoa e da vida dela. Certo? Um outro caso de nulidade. O homem, numa conversa 3 dias antes do matrimônio, fala que ele mantinha uma outra pessoa. A pessoa que ouviu isso, testemunha, comprova, nulo. Porque, óbvio, não tem consciência nenhuma do que é matrimônio. Nenhuma. Tá? Ô padre, na hora da interrogação, ele pergunta alguma coisa antes dos padrinhos também? Não, aí são outras pessoas. Uma coisa é o dia do matrimônio, outra coisa é o processo do matrimônio. Então vai se fazer um questionário, e nesse questionário não entra muito em detalhes, mas é perguntar se é livre, se há algum impedimento. E para 2 testemunhas do noivo e 2 testemunhas da noiva, isso é no processo, não é no dia. No dia são outras pessoas. Tá? Vai se perguntar se a pessoa é batizada e se tem estado livre, tradução. Se ela não está com outra pessoa, mesmo não casada, né? Então o fulano lá tem 10 filhos com uma mulher, vai querer casar com outra na igreja. Então ele não é amaziado. A igreja não pode ser avalizadora de uma injustiça, né? Tá? Então essas pessoas vão ser chamadas para falar. Não, ele é batizado e não convive com ninguém. Pode casar. Tem algum impedimento? Não vejo impedimento nenhum. Tem aquela coisa de perguntas, isso é só para filme. Filme e novela. Tá? Uma coisa não fala. Aí tem as proclamas, que vai ser colocado durante um mês, para ficar lá à disposição, para falar. Ó, fulano e fulana querem se casar. Se alguém souber, está escrito isso lá no programa. Se alguém souber, procura para aquela coisa toda. Tá? Não tem pergunta mais, né? Não existe. É besteira. Casamento misto. A diferença de confissão entre os cônjuges não constitui obstáculo insuperável para o casamento, desde que consigam, 1634, pôr em comum o que cada um deles recebeu de sua comunidade e aprender um com o outro a viver a fidelidade a Cristo. 35. Conforme o direito em vigor na Igreja Latina, um casamento misto exige para a liceidade a permissão expressa da autoridade. Em caso de disparidade de culto, requer a dispensa expressa do impedimento para a validade do sacramento. Então tem dois tipos aí de casamento misto, né? Primeiro, ou por disparidade de culto. Tradução: casamento de uma pessoa cristã católica e uma pessoa não batizada. Tá? Um budista, um espírita que vive outra fé
Então aí tem que ter a dispensa, porque se acontecer e não souber, isso casamento é nulo. É nulo. Isso acontece muito com quem casa com gente da igreja brasileira. Como o batismo na igreja brasileira é inválido, tá? Então se uma pessoa não é batizada, então tem que conferir a documentação e ver, ó, não há batismo, portanto, é inválido portanto, ela entra em disparidade de culto. Mista religião é o casamento de uma pessoa batizada católica e uma batizada em igreja cristã, batismo válido, e aí se pede a dispensa, tá, para poder casar. Mas aí também se esquecer, afeta a laicidade, mas o casamento é válido. Ô, padre, mas Tá? como vai casar uma pessoa que não professa pelo Cristo, que é, sei lá, budista, que não acredita, vai casar? Porque a igreja pensa na parte católica, né? Tá? A igreja pensa na parte católica. E aí está na carta de Pedro, né? Então, na carta de Pedro está lá, mulheres, vocês conquistarão seus maridos não pelo traje, nem pelos ornamentos, mas pela tua vida cristã, para realmente atrair esse marido para a fé. Tá? Essa parte católica vai jurar que vai educar os filhos na fé cristã, católica. Isso foi assim, padre, vamos falar da igreja brasileira. Se acaso uma pessoa foi batizada e casou, e é válido ou não é válido? Porque aconteceu um esquema desse na minha comunidade, que ele foi batizado na igreja católica brasileira, mas ele não sabia. Então, Aí põe casou. assim, casou, vai para o bispo, faz um processículo lá, e o bispo vai dar a dispensa depois, que chama Sanatio Invadite. O bispo vai dar a Sanatio, vai sanar o problema que houve na raiz. Tá? O que não pode é deixar a coisa assim. Isso é só o Tá? bispo que pode fazer. Só o bispo. Tá? A sanação radical pode ser aplicada em que momento? Qualquer momento. Na medida que descobriu. Tá? Tipo, se uma pessoa é católica, mas a esposa é evangélica e ela não quer se casar na igreja Então, católica. o que pode acontecer é o seguinte, mas eles têm que ter sido casados pelo menos no civil. Porque se não casou no civil, aí não tem jeito. Então, o marido é católico, a mulher é evangélica. E ela não quer casar. O que se faz? Se faz um processo só com a parte dele, tá? Vai para o bispo isto, e ele vai pedir a dispensa de forma. O que é isso? Vai pegar aquilo que foi o casamento no civil e vai considerar aquilo como um casamento no religioso, vai se dispensar a forma. O que é a forma? Forma, eu te aceito, que está no ritual. E vai considerar aquilo como matrimônio. Então o bispo dá sanácio daquele casamento que aconteceu. E aí, imediatamente, foi casado na igreja. A outra parte não precisa nem saber. Tá? Então não tem que ter autorização da esposa, não. Ô, padre, Mas, repito, tem que ter casado no civil. E não pode ser casado ontem, por exemplo. Tem que ter um espaço aí de tempo para provar que realmente essa união é estável. E aí, a partir daí, é que vai. é um processo de Entendeu? comunhão, né? Não. Maravilha. Tem um conhecido que ele estava casado já fazia quase 20 anos e descobriu que o batismo dele não era válido, porque era na igreja brasileira. Se eu não me engano, o crisma dele também não era válido. Ele decidiu fazer tudo de novo. Sim. Batizou, crismou e casou. Vamos lá. Pode fazer. Não tem problema nenhum. Mas no caso dele, o batismo já iria fazer, né? Mas aí ele quis fazer isso. Né? Não precisaria. Ele quis. Tá? Normal. Vamos lá. Efeito do sacramento do matrimônio. Então, do matrimônio válido,
origina-se entre os cônjuges um vínculo que por sua natureza é perpétuo e exclusivo. Tá? 640. O vínculo matrimonial é, pois, estabelecido pelo próprio Deus, de modo que o casamento realizado e consumado, rato e consumado. Realizado é o sacramento, tá? Consumação é o ato sexual, certo? Entre batizados jamais pode ser dissolvido. Se não há, não vai inventar, não tem como inventar. A gente tem que lembrar que a igreja perdeu a igreja da Inglaterra inteira, porque Henrique VIII queria a nulidade do casamento dele com Ana Bolena. E o Papa falou não. Tá? Então, o seu casamento é válido, não tem o que fazer, gente. É válido e pronto. Tá? 41. Por essa graça, eles ajudam-se mutuamente a santificar-se na vida conjugal, como também na citação e educação dos filhos. Então, a graça ajuda a mútua santificação e juntos santificar a vida dos filhos. Certo? De uma só carne também haja um só espírito. Tá? Os bens e exigências do amor conjugal. De 44, o amor dos esposos exige por sua própria natureza a unidade e sustentabilidade da comunidade de pessoas. Aquilo que a gente já falou, né? Que engloba aí toda a vida. No final do 45, a poligamia é contrária a esta igual dignidade ao amor conjugal, que é único e exclusivo. Então eu não posso colocar nem a androgamia, que é uma mulher com 2 ou mais homens, e nem a poligamia, que é um homem com várias mulheres. Então a igreja, obviamente, não aceita isso, porque o amor conjugal ele é exclusivo. É uma pessoa só. Tá? Uma pessoa só. E a parte bíblica? Mas então, quando em Mateus 19, Jesus fala no princípio não era assim, o homem deixará seu pai e sua mãe e com a sua mulher formará uma só carne. Então, em Mateus 19, também a poligamia é colocada para fora. Tá? 46. Essa união íntima, doação recíproca de 2 pessoas e o bem dos filhos exigem a perfeita fidelidade dos esposos e a sua indissolúvel unidade. Então, a fidelidade, tá? Ela é uma das características do matrimônio. Por isso que adultério, ele não é só um pecado de sexo. O adultério é um pecado contra a família. Ele é um pecado contra a aliança matrimonial. Tá? Por isso a gravidade dele vai além de uma relação sexual. Deu para entender? Porque comporta aí uma gravidade maior. Tá? 49. Mas existem situações que a coabitação matrimonial se torna praticamente impossível pelas mais diversas razões. Nesses casos, a igreja admite a separação física dos esposos e o fim da coabitação. Os esposos não deixam de ser marido e mulher diante de Deus. Não são livres para contrair uma nova união. Nessa difícil situação, a melhor solução seria, se possível, a reconciliação. Então, aquele marido que massacra a mulher de bater, ela tem direito de se separar. Por quê? Porque a vida vem antes. Então, é separação de corpos. Tá? Porém, o vínculo mantém. E eles dois não podem adquirir novas núpcias. Entrar no novo casamento. Tá? Vai ter que viver como celibatário. Entendeu? Tá? 650 no meio. Afirma que não pode reconhecer como válida uma nova união. E se o primeiro casamento foi válido. Se os divorciados tornam-se a casar no civil, fica numa situação contrária objetivamente à lei de Deus. E aí é um pecado que permanece. Né? Porque aí então em união não tem como
Absolver, aquela coisa toda que nós já até conversamos aqui. 51. A respeito dos cristãos que vivem nessa situação e geralmente conservam a fé e desejam educar cristamente seus filhos, sacerdotes e toda a comunidade devem dar prova de sua solicitude atenta, a fim de não considerarem separados da igreja, pois como batizados podem e devem participar da vida da igreja. Então não pode comungar, mas pode fazer as outras coisas. Então essa comunhão vai por outras vias que não a comunhão sacramental. Tá? Porque como eles estão prejudicados num sacramento, eles não podem receber o outro. Tá? E o que a igreja faz? Confia a misericórdia de Deus. Tá? E aí o tempo vai mostrar. O casal que vive em segunda união não pode confessar também? Eles confessam, mas não recebem a absolvição. Recebe a absolvição. Você não pode absolver. Você tem que absolver. Você pode absolver uma pessoa, tem que absolver todos os pecados. Você não pode absolver uma parte e outra não. Então, como não dá, não absolve. Mas confessa, conversa, aquela coisa toda, mas absolvição não. Quando vive junto, mas como irmão. Então, isso está na Sacramento Caritas do Papa Bento XVI. Certo? Então, se eles se comprometem a viver como irmãos, aí eles podem voltar a comungar normalmente. Opção. Tudo. Olha, sim, numa situação, a mulher ela foi casada, só que aí o marido deixou ela e ela conseguiu comprovar a anuidade. Aí ela se casou de novo na igreja, o marido dela morreu e ela ficou viúva. Depois ela se casou no civil, ela se separou e agora ela só tem vamos dizer, um relacionamento, fora de casamento e nada. Ela pode comungar? Mas que marido que morreu? Primeiro? Não, primeiro largou ela conseguiu provar que... Nulidade. Que foi... O segundo. O segundo morreu. E aí Então ela é viúva. Aí ela casou no civil. Por quê? A nulidade fala o quê? Você é solteira. Como solteira ela casou. O marido morreu. Ela é viúva. O que ela tem que fazer agora? Ela tem que entrar no mesmo processo que qualquer pessoa. Namorar, noivar e casar. Então, a regra não muda porque a pessoa foi viúva. Ela vai entrar no mesmo processo. Namoro é para passar para casamento. Ela vai entrar no mesmo processo que qualquer pessoa. Entendeu? Normal. Mas tem... Não é porque eu estou entendendo o que ele está falando. Tem pessoas que acham assim, eu fui viúva, já fui experimentada na vida, então eu posso coabitar e a vida é normal. Não. Da mesma forma, ela se torna viúva, ela tem que passar pelos trâmites normais de um casamento. Que é se conhecer a alma da outra pessoa, namorar, noivar e casar. O processo é um mesmo. Não muda nada. Tá? Mas, tipo, agora ela se separou do marido dela no civil. Então ela tem que voltar ao mesmo teve um processo. terceiro marido, que foi só no civil, não teve igreja. Ah, normal. Normal. Tá? Como novo casamento, ela pode casar com uma outra pessoa no religioso. Mas ela pode, então, agora comungar. Se ela está sozinha, sim. Agora, o que acontece? A pessoa vai amiga, se amazia com outro. Não pode. Então, pela via normal. Não tem problema nenhum. Tá? Nesse que ela estava só no civil, ela não poderia comungar. Pronto. Tá? 652, a instituição do matrimônio do amor dos esposos estão, por sua índole natural, ordenados à procriação e educação dos filhos. Por causa dessas coisas, a procriação e a educação, a instituição do matrimônio e o amor dos cônjuges estão como coroados de maior glória, né? 1654, os esposos a quem Deus não concedeu ter filhos podem, no entanto, ter uma vida conjugal cheia de sentido, humana e cristamente. Seu matrimônio pode irradiar uma fecundidade de caridade, acolhimento e sacrifício. Tá? Não é porque não tem filho que a igreja lê que aquele casamento é imprestável.
Aquele casamento continua a aliança matrimonial da mesma maneira, e ele, através dela, ele ama o mundo inteiro, e ela, através dele, ama o mundo inteiro. E eles podem irradiar realmente o bem para as pessoas, mesmo não tendo filho. Padre, a igreja Tá? sempre teve essa visão, porque eu tenho a impressão que antigamente a igreja não via assim, a casal que não podia ter filhos, por exemplo. Não, quem não via eram as pessoas. A igreja, que eu saiba, nunca foi nada contra isso. A gente tem que lembrar que São José, nessa união especial com Nossa Senhora, ele poderia virar para ele e falar assim, eu não tive filho, que raio de mulher eu tenho. Então, eleva o casamento josefino à altura. Por quê? Porque aí se une a Deus. A maior missão do matrimônio, aqui fala de ter filhos, e ter essa abertura a ter filhos é fundamental. Mas a primeira missão é santificar. É santificar. Então, essa é a primeira missão da esposa. O que adianta ter o resto e não santificar, já? A graça matrimonial não adiantou nada, não é? Certo? Tá? Igreja doméstica. Um padre pode abençoar a casa de uma pessoa em segunda união? Então, ele abençoa na casa. Ele não pode, numa festa, abençoar os dois. Configura matrimônio. Certo? A casa, não tem problema. São duas pessoas, estão numa união elegante, não tem problema nenhum, mas eles são dois cristãos, e aí a gente pega o que disse, acabamos de ler da Familiares Consórcio. Por outros caminhos, eles vão entrar em comunhão com Deus. E por que não a bênção? Na casa. E abençoar eles pode? Na casa pode. Em festa, não. Correto? Tá? 657. É na família que se exerce de modo privilegiado o sacerdócio batismal. Do pai, de família, da mãe, dos filhos, de todos os membros da família. Na recepção dos sacramentos, na oração, ação de graças, no testemunho de uma vida santa, na abnegação e na caridade ativa. Então a família como igreja doméstica se torna santuário de Deus e se torna realmente lugar de evangelização. Tá? Por isso é importante a oração em família, por isso é importante a educação em família, e é na família que acontece a verdadeira evangelização. Tá? 58. Então, particularmente próximas ao coração de Jesus e merecem uma atenciosa afeição e solicitude da igreja e principalmente dos pastores, o grande número de pessoas celibatárias. Então, o homem solteiro e a mulher solteira que vivem no mundo, para a igreja, como está dito aqui, merece uma atenciosa afeição e solicitude da igreja. Eles não são considerados párias, jogados fora, pessoas que são fora da vida da igreja, não. Eles podem, pela virtude do sacramento do batismo, se consagrar a Deus e viver uma vida realmente de santidade. Tá? Ele não deve esquecer que Rosa de Lima era terciária dominicana, como Catarina de Sena também. E viviam no mundo. Elas não viviam em convento. Não eram religiosas? Não. Tá? Mas não acusava a É. Não, mas não interessa. Mas vivia no mundo. Santa Rosa de Lima tinha uma casinha no fundo da casa dela que ficava lá e ela se consagrou a Deus assim. Tá? Se consagrou a Deus assim. Certo? Ninguém está privado da família nesse mundo. A igreja é a casa e a família para todos, especialmente para quando estão cansados e oprimidos. A igreja é a família dos que não têm família. Então isso deve ser lema para nós. Tá? Outras celebrações litúrgicas sacramentais. A Santa Mãe Igreja institui 667. Os sacramentais, que são sinais sagrados pelos quais a imitação dos sacramentos são significados, efeitos principalmente espirituais, obtidos pela impetração da igreja. Enquanto o sacramento está ligado ao ex opere operato a Cristo e à obra salvífica dele, o sacramental está ligado à vida da própria igreja. Tá? A imitação de sacramento, por quê? Porque leva aos sacramentos.
prepara e leva a uma eficácia maior dos sacramentos. Tá? 669, depende do sacerdócio batismal, todo batizado é chamado a ser uma bênção e a abençoar. 670, os sacramentais não conferem a graça do Espírito Santo à maneira do sacramento, que é aquela garantia que realmente ali a graça acontece. Mas, pela oração da igreja, preparam para receber a graça e dispõem a cooperação com ela. Todos os sacramentais, tá? Eles são preparação para a graça e eles dispõem a graça sacramental. E se vocês lembrarem, todos eles, que daqui a pouco nós vamos falar deles aqui, todos eles estão ligados a um sacramento. Então, se abençoa pão, como ontem na festa de Santo Antônio, está ligado à Eucaristia. A bênção de alimento está ligada à Eucaristia. A bênção da água está ligada ao batismo. Certo? Então, a bênção do doente está ligada à unção dos enfermos. A bênção da casa está ligada à bênção, que é a dedicação da igreja, que está ligada à Eucaristia. E assim vai. Quer dizer, tudo é proporcional para preparar para a graça de Deus. Certo? A bênção de família está ligada ao matrimônio. Tá? Está ligada ao matrimônio. E o sacramental mais famoso qual é? O exorcismo. O exorcismo é um sacramental. Está ligado a quê? Ao sacramento da penitência. Tá? Portanto, o sacramento da penitência é maior que o exorcismo. Fica claro. Tá bom? Fique claro. Certo? Vamos ser católicos. 671. Entre os sacramentais figuram em primeiro lugar as bênçãos de pessoa, de mesa, de objeto, de lugar. Toda bênção é louvor a Deus e pedido para obter os seus dons. Essa abertura a Deus plena. Certas bênçãos têm um alcance duradouro. Têm por efeito consagrar pessoas a Deus, reservar para o uso litúrgico objetos e lugares. Como, por exemplo, dedicação de altar. O voto perpétuo, o voto simples, é uma bênção. Tá? Ou quando você faz o voto, tá? Você faz a profissão, o bispo termina estendendo a mão e rezando sobre aqueles homens ou mulheres que sejam. É uma bênção, uma bênção qualificada, tem efeito jurídico, aquela coisa toda, mas é uma bênção. Tá? Não é um sacramento. A questão do instrumento, né? Eu já ouvi isso, quando você pede para o padre abençoar, você só pode tocar a música de Deus. Você não usa o violão ou qualquer instrumento em outras ocasiões. Ou existe a bênção de órgão, que é a bênção do objeto litúrgico aí de órgão. Mas a igreja no ritual, ela fala assim, o que não pode ser abençoado? Tudo aquilo que está vinculado ao pecado. Está vinculado ao pecado, você não pode abençoar. Então você não vai abençoar um carregamento de cocaína. Certo? Apesar que você pode pegar também a heroína, transformar na morfina, quer dizer, a morfina para usar para remédio. Pode ser abençoado? Claro. A finalidade é perfeita. Então, pode abençoar o instrumento e usar ele. E o músico? E o músico? Então, você vai pegar aquela bênção. E aí, não estão todas as bênçãos no ritual de bênção. Então, o que a igreja fala? Adapte-se à bênção e vai abençoar lá. Tem uma banda lá e você quer que abençoa, aquela banda vai consagrar. Consagra, pega a bênção do objeto litúrgico, transforma e consagra o instrumento daquelas pessoas. Entendeu? Tá? 73. Quando a igreja exige publicamente com autoridade, em nome de Jesus Cristo, que uma pessoa ou objeto, pode ser a casa também, seja protegido contra a influência do maligno e subtraído do seu domínio, fala-se de exorcismo. Jesus o praticou, no fim aí. O exorcismo solene, chamado grande exorcismo, só pode ser praticado por um sacerdote, com a permissão do bispo. Tá? Nele é necessário proceder com prudência, observando estritamente as regras estabelecidas pela igreja, que é o ritual do exorcismo. Tá?
mas é um sacramental. Certo? 674. O senso religioso do povo cristão encontrou em todas as épocas uma expressão em formas diversas de piedade que circundam a vida sacramental da Igreja, como a veneração de relíquias, visitas a santuários, peregrinações, procissões, via sacra, danças religiosas, o rosário, as medalhas e por aí vai. Tá? Então o que não falta aí é a tradição dos povos, essa religiosidade que deve ser canalizada para o bem. Né? Tirar aquilo que também não condiz, né? E levar para o bem. Tá? Então, aqui, quando fala, quando a igreja existe publicamente com autoridade em nome de Jesus Cristo, que uma pessoa ou objeto seja protegido, então o exorcismo ele pode ser atribuído a um objeto também? Casa, por exemplo. Casa. Mas às vezes, assim, para exorcizar uma casa ou um objeto, tem que pedir autorização. Tem que ser exorcista. Tá? E tem que pedir autorização. Se não é exorcista, tem que pedir uma autorização para específica, melhor dizendo, para aquele objeto, para aquela casa, para aquela pessoa. Então, o padre não pode utilizar o ritual de exorcismo se não for para isso. É um ritual específico. Do quê? De casa tem. De lugar. Aí você adapta, né? Se for um objeto, seja lá o que for. Tá? Funerais cristãos. A última Páscoa, então, ao final da vida sacramental, consumação do seu novo batismo no 8.2 aí. Seu novo nascimento iniciado no batismo, semelhança definitiva da imagem do seu filho. Conferida pela unção do Espírito Santo, a participação na festa do reino, que aí é antecipada na Eucaristia. 684. Os funerais cristãos são uma celebração litúrgica da Igreja. O mistério da Igreja que tem em vista aqui, tanto para exprimir a comunhão eficaz com o defunto, como fazer a comunidade reunida a participar das exéquias e lhe anunciar a vida eterna. 86, no Ordo Exequiarum aí, a liturgia romana propõe 3 tipos, aquelas celebrações, que é 3 lugares, a casa, a igreja e o cemitério. Aqui no Brasil não fica uma coisa só. Aí a acolhida da comunidade, liturgia da palavra, tá? A homilia, em especial, deve evitar o gênero de literário de elogio fúnebre, que é aquilo que a gente vê em filmes, tá? Ir lá na frente, falar que a pessoa é boa, não pode fazer isso. Iluminar o mistério da morte cristã com a luz do Cristo ressuscitado. E o sacrifício eucarístico, se a celebração se realizar na igreja, a Eucaristia é o coração da realidade pascal da morte cristã, tá? Para o defunto é uma oração que a gente pede por ele, mas para o defunto não é nem sacramental nem sacramento, viu, gente? Porque como o defunto saiu da ordem terrestre, ele já está em Deus, para ele não funciona nem como sacramental nem como sacramento. Mas é uma oração que a gente pede por ele. Certo, falar Tá? uma espécie de intercessão? Sim, foi dito aqui. Tá? Então aqui no exprimir a comunhão eficaz com o defunto. E essa comunhão é obviamente pela oração. Tá? Missa de corpo presente, quer dizer, o defunto fica na mesma posição que ele ficava na celebração eucarística, se ele é fiel, a cabeça para a assembleia, se ele é padre, a cabeça em direção ao altar. Tá? Se coloca o círio pascal na cabeça dele, onde a cabeça dele estiver. Gente, como que a gente vê as coisas erradas nesse mundo? Mas isso é falta de quê? Falta de ler o... Do leigo também vai o signo? Vai. Deveria, não é óbvio também, quer dizer, não tem, né? Mas se tem, é bom colocar. O círio é batismal, gente. O círio não é de ordenação. Ele é batismal. O leigo é batizado, né? Tá? Na cabeça pro lado do corpo, como tivesse em pé. Então, o defunto, ele fica com a cabeça para lá, em direção à Assembleia. Certo? Tá? Mais ou menos. O adeus, 1690, adeus.
Ao defunto é uma encomendação a Deus pela igreja. Este é o último adeus pelo qual a comunidade cristã saúda um de seus membros antes de o corpo dele seja levado à sepultura. A tradição bizantina exprime o beijo de adeus ao falecido. Né? No final, jamais estaremos separados, pois viveremos por Cristo e agora estamos unidos a Cristo e na sua direção. Estamos todos reunidos em Cristo nosso Senhor. Tá? Alguma dúvida? Em relação ao matrimônio de novo. Um caso. Vamos dizer que duas pessoas elas acabaram se unindo. Tipo, homem e mulher mesmo. Mas eles eram irmãos e eles não sabiam. E aí eles casaram e tipo, ficaram. É nulo. E tiveram filhos e. É nulo. Mas aí pode casar com outra pessoa se quiser. Sim. A novela mostra um monte de coisa assim. Né? Mas tem caso, né? Caso de Pra prima, a igreja é uma coisa. Primo de primeiro grau, não? Pode se casar. Primo de primeiro grau. Pronto, mas tem que ter dispensa. Tem que aí fazer no processo, tem até o espaço para fazer a árvore genealógica e pedir a dispensa. Meus avós são. Minha família tem primo. Sim, tá cheio. Tá cheio. Nossa, ainda existe casamento de primo? Nossa, tem A mãe do meu avô era. Isso eu não sabia. Vamos em pé, que as ideias fluam. Nós damos graças ao Senhor por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais, pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, Rogai por nós, que recorremos a vós. São José, nosso Pai e protetor. Rogai por Em nós. nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.